Hello, iluminados e iluminadas, eu tenho uma notícia. Eu morri. E pra quem sempre teve curiosidade de saber o que acontece do lado de lá ou do lado de cá, esses dias teve um luau com o Elvis e o Michael Jackson, e hoje a gente tá só fazendo um churrasco aqui, o pessoal aqui mais chegado aqui em casa. Sou eu, o Gugu, a Abby, Hitler. Eu ouvi Hitler? Porque, pelo amor de Deus, se for pra ter uma religião, pelo menos que tenha um inferno. Porque eu me recuso a ir parar no mesmo lugar que Hitler e as inimigas. Hoje, um vídeo pra ajudar a salvar as nossas 700 almas do fogo. Top 5 dicas pra se escapar do inferno. E não, eu não vou ensinar vocês a passar engatinhando e encontrar a portinha secreta da saída de emergência do inferno. Hoje a gente vai falar de coisa séria. São pequenas atitudes que podem poupar muitas almas de serem chamuscadas. Ai, ai, ai! E para isso nós vamos invocar pela primeira vez a presença poderosa de um espírito de luz. Pelos poderes de Grayskull, eu invoco Bela Gil! Porque se essa mulher consegue convencer o povo a trocar uma picanha nobre por um bife de melancia frita e a substituir o bacon por uma casca de banana temperada, ela pode muito bem me abençoar com o empréstimo desses poderes mágicos do convencimento, para ensinar o povo a trocar o vício pela virtude. Ai, 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 valha-me Bela Gil, me ajude a salvar todas as almas do Brasil. Agora aqui, cá entre nós, eu juro que ser uma pessoa semi-iluminada nem é tão difícil assim, porque você nem vai ter que tomar aquele suco de placenta. Sem mais delongas, o nosso top 5, você vai se surpreender. 5. Não golpearás. Conta outra, nessa eu não caio mais. Já foi-se o tempo em que eu pensei que você era um bom rapaz. Ai, ai, ai. É honestidade, meu povo. Desde o relacionamento com clientes, amigos, achados e perdidos. E para com todos os desconhecidos também, mas especialmente para com a família e o crush. Honestidade. Imagina lá, você tá na relação e o seu crush vem com um papo todo lisinho. Vamos abrir a relação, saciar curiosidades, vivenciar novas experiências juntos. Dali a 6 meses, quando você menos percebe, seu crush já pintou o 7, o 8 e o 9, e você agora tá vivendo num trisal, um casal de 3, pagando aluguel e cozinhando pra eles dois. E no dia que você se acostuma e até se afeiçoa por aquele terceiro intruso, seus dois amores se viram pra você e falam que não querem mais porque eles se completam. Eles agora querem casar na igreja e formar uma família de comercial de margarina. Mas isso não é tudo. Ela está grávida e eles ainda por cima tiveram a audácia de roubar o seu nome confidencial que você já tinha escolhido para o seu próprio bebê desde a 5ª série. She stole my baby name. Oh my God! E você descobre que eles vão casar na igreja Nossa Senhora do Brasil, uma igreja que tem lista de espera de 10 anos. Ou seja, tudo já tinha sido planejado desde o começo pelas suas costas de longa data e com requintes de crueldade. Merece ou não merece um inferninho? Então, não seja essa pessoa. Não engane, não minta, não trapaceie e não traumatize os outros. Não dê golpe nem prejudique ninguém. E agora a dica da Bela Gil. Que tal substituir a falsidade e as mentiras por uma conversa sincera e direta? Nem que seja para mandar um SMS curto e grosso, e aí você já bloqueia e sai correndo em seguida. Hashtag fica a dica. 4. Não chaparás. A marvada pinga é que me atrapalha. Ai meu Deus, que já passou de Buda pra igreja crente o negócio aqui. E eu não tô dizendo pra ninguém largar a pinga, a cerveja, a maconha ou as drogas porque a religião não permite. Até porque nada é proibido, só é fortemente desrecomendado. Porém, já passou um tanto de gente pelo meu confessionário que achava que só bebia ou puxava um socialmente. Mas conforme a gente vai investigando a história e a origem dos problemas, a gente descobre que pelo menos metade das grandes merdas na vida da pessoa ou tem origem direta ou foi gravemente complicada pela frase blá 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 blá, mas aí eu bebi. Essa frase costuma vir sempre seguida de um plot twist, uma reviravolta no enredo. Ah, monge, porque era uma vez eu tava toda linda e trabalhada no glitter, numa festa em Beverly Hills, na mansão das Kardashian, mas aí eu bebi e saí na porrada com uma gangue em Nova York, e aí eu acordei toda roxa, sem dinheiro, na jaula do macaco, no zoológico na cidade do México. Gente com a cabeça chapada, a gente liga pra ex, fala o que não devia, se coloca em situações de perigo, enche o saco dos vizinhos e age contra o bom senso. E lembre-se, quanto mais chapado você fica, mais parecido você fica com aquelas pessoas que você mais detesta.
Dica Bela Gil. Que tal substituir um traz mais uma gelada por um ai, obrigado, mas eu tenho que dirigir. Ou até por uma mentirinha leve. Não posso, obrigado, eu tô tomando um remedinho. Gente, olha isso, que horror. O monge falando pra mentir, ensinando a trocar um pecado pelo outro. Hashtag ousado. 3. Não reconhecerás. Deseja a todas inimigas vida longa, pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Eu brinco sempre muito com isso das inimigas, mas uma dica importante é não reconhecer ou não aceitar qualquer pessoa como sendo uma inimiga declarada. Fulano é minha inimiga. Para com isso, deixa eles te considerarem como inimigo. Mas também não é pra sair provocando e dando risada pelas costas. Eles que aprontem a safadeza que quiserem. E eles vão acumulando karma negativo e você fica toda pura, enquanto assiste o desdobramento kármico do camarote. Então a dica é, não maltrate nem quem merece. Seja cordial para com todos, sereno, alegrinho e do bem sempre. Trate todo mundo com respeito e não nutra na sua cabeça a separação entre times do bem, do mal, nós e eles. Depois que a gente elege um inimigo, toda a malvadeza e todo o lixo da nossa mente parece justo, merecido e justificável. Fuja disso. Dica Bela Gil. Que tal você substituir o desejo que você desça por um escorregador de gilete, caia numa piscina de álcool e se seque numa toalha de bombril no seu caminho para o inferno, por um desejo que as suas maldades deem errado e que a vida te ensine rapidamente aquelas lições que forem mais necessárias para assegurar a paz interplanetária. Amém. 2. Não confundirás. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. A pessoa que não quer ir para o inferno precisa saber distinguir entre o que é um ser vivo e um objeto inanimado. Porque os objetos, o papel higiênico, a sola do sapato, a gente pisa, usa e abusa e joga fora. Porque são descartáveis, recicláveis ou substituíveis. Mas as pessoas, os familiares, os amigos, os cães, os gatos, os funcionários, os pets e tudo que for vivo. Tudo isso é digno de respeito à sua integridade e ao respeito do seu bem-estar e a sua dignidade. Então, se você chuta, maltrata ou abandona filhote de cachorro, se você é aquela babá que grita, bate e deixa o filho dos outros passando fome, se você puxa o tapete, apunhala pelas costas ou usa as pessoas ao redor como trampolim ou escada, ou se você usa da sedução para fazer um alpinismo sexual na sua carreira corporativa, ou em geral só se relaciona com os outros por interesse do que pode arrancar e sugar e tirar deles. E depois cospe no prato que comeu. Parabéns, você é um candidato potencial para o inferno. Dica Bela Gil. Que tal trocar o que posso arrancar dali por como posso contribuir dentro das minhas capacidades? 1. Não matarás. Nasci com uma sina de cigarra, aonde eu chegar tem farra. Ei, 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 nasci pra cantar, eu cantarei. Se você já é um assassino ou um matador potencial, brincadeira. A dica número 1 é, tanto quanto possível, não mate bichos, insetos domésticos e outras pequenas criaturas. Gente, eu expliquei isso pra minha avó católica da roça de 80 anos. E se ela conseguiu entender e seguir, vocês também conseguem. Porque as posses mais preciosas, às quais a gente tem o maior apego, são o corpo e a vida. E isso serve tanto pra nós quanto pros bichos. Esmagar uma formiga ou tacar spray no mosquito pode parecer uma ação muito pequena, mas na verdade é extremamente negativo. E isso vale para qualquer uma dessas coisas que de vez em quando aparecem em casa. Para isso vale manter tudo limpo, colocar algum cheirinho que afaste, tudo para se evitar matar. Dica Bela Gil. Que tal trocar um mata-mosca por capturar e soltar na janela? Gente, eu sei que um zumbido no ouvido na meia-noite é muito irritante, mas zelar pela vida das pequenas criaturas é super legal. E você vai se sentir uma pessoa superior, melhor do que os outros. E vai ganhar a presença VIP para assistir do camarote o balé das inimigas incineradas. Ai, então se tem uma coisa que eu queria pedir pra vocês, além de se inscreverem, curtirem, compartilharem, é que vocês observem tanto quanto possível essas 5 dicas de Bela Gil. Porque já tá muito pesado ficar resgatando essas almas tudo do inferno. E eu já não tenho mais essa saúde toda. Então, por favor, me ajuda a ajudar vocês, vai? Chama o povo que você acha que tá perigando ir pro inferno, ou de repente aquele amigo ou amiga que você acha que merece um amigo monge. E me conta só, você já sofreu maldade na mão de alguém? Ou você aprontou alguma coisa e se arrependeu depois? Deixa lá nos comentários, fala que eu discuto.
escuto. E agora, no momento altruístico, vamos rezar um Om para todas as almas que morreram antes de assistir esse vídeo e estão ardendo lá no andar de baixo. Om. Pronto, agora chega que eu já fiz a minha parte por hoje. Semana que vem, se Buda quiser e vocês tiverem acumulado maldade suficiente durante a semana, eu voltarei com mais um vídeo para perturbar e torturar a mente de vocês. O próximo tema será a lei da atração. Até loguinho!